Começar a gravação aqui na galerinha do YouTube, o Team Link ok, gravando. Bom dia, nono ano! Nós, graças a Deus, já estamos na unidade 2 do livro, aula de matemática, página 7. Nós temos algumas definições para ver ainda, e hoje é dia 6 de julho de 2020. Vem comigo que a gente tem que ver a forma geral de uma equação do segundo grau, é o que a gente está trabalhando. E daí os coeficientes e a variável envolvida. Isso é muito legal. Tá? Na aula passada a gente resolveu então aquela equação ali e eu mostrei para vocês que essa equação ainda a gente consegue inverter, né? Essa inversão a gente consegue, na verdade, de 50x ao quadrado igual a 4050, né, de área, a gente consegue pelo formato que essa equação tem, né, na verdade, pela forma dela. Os coeficientes estão envolvidos, e daí a gente resolveu, a gente mostrou para vocês. Mas, o que é uma equação do segundo grau com uma incógnita? Tá? Com uma incógnita, a gente vai geralmente usar a incógnita x. É uma equação que tem essa forma geral aqui. Tá? E a gente vai interpretar essa forma geral ali, a gente vai ver o que ela quer dizer. Tá? Então, ela tem as letras A, B e C representam coeficientes. Tá? As letras A, B e C representam coeficientes. A variável x é o que a gente chama de incógnita, é o valor escondido. Tá? Então, o A é o coeficiente de x ao quadrado, o B é o coeficiente de x, e o C é o coeficiente sem x. Tadinho, é o coeficiente que não depende de x. Ele é meio independente, né? Assim, vai dizer, olha só, o x quadrado anda de mão dada com o coeficiente A, né? O coeficiente B anda de mão dada com x. Então, para identificar quem é A, quem é B, porque tu sabe, né? Essas parcelas elas podem estar fora de ordem, não necessariamente nessa ordem aqui. Como é que a gente identifica os coeficientes A, B e C? O A é o companheirinho do x quadrado. O B é o companheirinho do x. E o C não tem companheirinho. Tu não fica triste por causa de uma coisa dessa? Que injustiça! Olha só. O A tem um x ao quadrado. O valor desse termo todo aqui, ó, desse monômio, depende do x. Né? Daí eleva ao quadrado e depois multiplica por A. Esse termo aqui, bx, ele depende do valor de x, né? Da incógnita x, dependendo da incógnita x, multiplica pelo b, tu tem o valor desse termo. O C não depende de x. Por isso que a gente chama o C de termo independente. Independente do quê? Do x. Não importa o valor de x, esse termo aqui sempre vai ser C. Aqui importa o valor de x para o valor desse termo aqui e aqui também. Ó. Depende. Os termos mudam conforme o valor de x. Bom, mas o que eu quero falar para vocês? O que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó, que lembra, ano passado a gente falou sobre polinômio, né? Isso aqui é um polinômio do segundo grau, porque o termo líder, lembra o termo líder, ano passado? O termo líder, ax quadrado, aqui, ó, tem potência, o expoente
da incógnita aqui, ó, é 2. Então, por isso que é um polinômio do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É tu ter um polinômio do segundo grau igual a alguma coisa. No caso aqui, igual a 0. Esta é a forma geral. Pega um polinômio p de x do segundo grau igual a 0, tá? Tu tem um polinômio do segundo grau igual a 0. Isso aqui vai te dar uma equação do segundo grau. Por que uma equação? Porque tu tem uma igualdade. Ok? Bom, mas da mesma forma, para ser uma equação do segundo grau, como é formada por um polinômio do segundo grau, esse polinômio para ser do segundo grau, o que a gente tem que ter? Qual é a restrição? O A, ó, eu ia botar R mais asterisco, né? Mas a gente pode botar assim, ó, o A, ó, é diferente de 0. Então esse aqui é o formato geral de uma equação do segundo grau. Aquela equação que a gente viu ali, 50x² igual a 4050. Ah, eu vou apagar isso aqui, vou escrever de novo ali em cima, pegar um espaço em branco. A gente estava calculando os retalhos, né? A gente estava calculando os retalhos. E o que a gente tinha? Forma geral. De uma equação do segundo grau, que diz o seguinte para nós. É um coeficiente A que multiplica o x ao quadrado, mais um coeficiente B que multiplica x, mais um coeficiente C que não depende de x, é igual a 0. Essa aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau. A gente estava calculando os retalhos e a gente chegou nessa equação aqui, ó. 50x ao quadrado tem que ser igual à área total de 40.050 centímetros quadrados. Centímetros quadrados, com certeza. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau? Sim. Eu vou colocar ela na forma geral para nós entendermos quem são os coeficientes A, B e C. Tá bem? Vamos colocar na forma geral então. Tá vendo que é um polinômio igual a 0. Isso aqui não está sendo igual a 0. Então, esse 4050 eu vou passar para cá. Ó. Eu tenho 50x ao quadrado, mais 50 desse lado, faz surgir do outro lado, menos, que mais 50? Mais 4050 desse lado vai fazer surgir desse lado, menos 4050, e agora sim, igual a 0. Esse formato aqui está muito parecido com esse, certo? Lembrando que o A é o coeficiente de x ao quadrado, o B é o coeficiente de x e o C é o coeficiente de x, e tudo isso tem que ser igual a 0. Tá? Olha essa expressão e agora eu quero que tu participe. Tu consegue identificar o termo x ao quadrado, que tem x ao quadrado ali? Se escreve assim, ó, sim ou não. Tu consegue identificar o termo que tem x ao quadrado ali, nessa expressão? Sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Érico, sim. Quem mais? Maria, Késia, Samu. Vamos lá. João, Maria, sim. Muito bem. Tá. Ótimo. Então, agora responde para mim. Quem é o termo que tem x? Quem é o termo que tem x quadrado ali? Pode falar. 50x no quadrado. Excelente. O termo é 50x ao quadrado, tá? Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Em outras palavras, quando eu escrevo assim, ó, A igual, eu não estou escrevendo A igual. Tá, eu estou escrevendo A igual. Mas eu não estou escrevendo A igual. Vamos ler diferente, tá?
A gente gosta de ler diferente. Eu não estou lendo A igual. Eu estou perguntando quem é o coeficiente de x ao quadrado. Responde para mim. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Agora, né, Zana? Fala aí, Maria. Seria o 50, né? Aí é o 50. Agora, né, Zana? É o 50, né? Bom. Então tá, a gente vai ter esse combinado, né? Isso aqui não é A igual a 50. Isso aqui é o coeficiente de x ao quadrado é 50. Olha essa expressão aqui, ó, e responde se tu enxerga termo x. Que termo que tem parte literal x, sim ou não? Essa expressão, termo com parte literal x. Sim ou não? Não assim. Sim ou não? Ninguém responde. Travou a língua. Repete. Repito. Repeat. Ó. Essa expressão aqui, ó, se eu tenho um termo com parte literal x. Vocês já me disseram que tem termo com parte literal x ao quadrado. É o termo que o coeficiente é 50. Agora eu estou perguntando, tem termo com parte literal x? Não é x quadrado, é x. Sim ou não? Não enxerga ali, né? Termo com parte literal, Samuel também não, muito bem. Termo com parte literal igual a x, não, né? Então, olha só, isso aí, ó. Então eu pergunto assim, ó, quem é o coeficiente de x nessa expressão? Como é que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta assim, ó. Quem é o coeficiente de x nessa expressão? Ninguém. Na verdade, é alguém, tá? É alguém que anula esse valor aqui, ó. Quem é que anula a parte literal x? Muito bem, ó, a Zana disse 0, o Érico também. Então, ó, quem é o coeficiente de x nessa expressão? O coeficiente de x nessa expressão, aqui, ó. O coeficiente de x nessa expressão é 0, tá? Aqui eu estou perguntando para vocês, ó, quem é o coeficiente sem x nessa expressão aqui? Fala para mim. Cuidado, tem pegadinha. E eu adoro dizer não para vocês. Quem é o coeficiente? Ah, o Érico tá ligado. Muito ligado, né, Érico? Quase que eu peguei. Professor, Oi. eu tô estudando sem comunicar um conteúdo. Ah, tá. Eu não consegui te escutar. Eu tô estudando. Ah! Eu vou te dizer uma coisa, Érico. Essa é a tua tarefa. Eu quero te dizer assim, ó, tu não faz mais do que a tua obrigação. É isso mesmo que tu tem que fazer, cara. Eu tô estudando, professor, eu tô estudando. Mas é isso, meu. Tem que estudar. Muito bem, ó. Quem é o coeficiente sem x? É o menos 4.050. Todo mundo tá comigo? Sim ou não? Tá? Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, eu coloquei ela, eu identifiquei os coeficientes, eu posso escrever essa equação nesse formato aqui, ó, na forma geral. Então, o A, B e o C servem para identificar os coeficientes, certo? Ó. Então, a expressão que eu tenho, a expressão que eu tenho, 50x ao quadrado igual a
na verdade, na forma geral, essa expressão aqui se escreve como 50x ao quadrado mais 0x menos 4050 igual a zero. E daí eu consigo identificar perfeitamente os coeficientes A, B e C. Eu preciso, toda vez que eu tiver uma expressão como essa aqui, escrever dessa forma? Não necessariamente, tá? Vão ser raras as vezes que eu vou precisar. O que é que tu está perguntando, Osana? Sempre estudar? Sempre estudar. Tá, ó. Certo? Então tá, isso aqui é uma equação de segundo grau. E se eu boto ela na forma geral, eu identifico todos os coeficientes A, B e C. Ok? Então, tudo que nós vamos trabalhar, tudo não, mas muitas coisas da forma que a gente vai trabalhar vai ser para essa forma geral aqui. Tá? Colocamos a equação na sua forma geral. Olha o exemplo ali, ó. Deixa eu apagar aqui. E me acompanha. Olha ali. Tem a expressão x ao quadrado mais 4x mais 3. Isso aqui é um trinômio, né? Igual a zero. Então, coeficiente 1 vezes x quadrado, coeficiente 4 vezes o x, coeficiente sem x é igual a 3. Identificando os coeficientes, eu não sei, eu até sei que ele botou C igual a 3, porque estava mais próximo aqui. Então, o coeficiente A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 3. Tá? Equação completa e incompleta. Bom, a equação completa e a incompleta vai depender desses coeficientes. Uma coisa é certa, para a equação ser do segundo grau, o A tem que pertencer a R asterisco. Tá? O A tem que ser um real de R asterisco. E para ela ser completa ou incompleta, para ser completa, nenhum coeficiente pode ser nulo. O A já não pode ser nulo, né? Para ser completa, o B não pode ser zero e o C não pode ser zero. Uma equação incompleta é aquela que tem B ou C igual a zero. Tá? E quando eu digo B ou C igual a zero, está valendo as duas situações. Tanto B quanto C serem zero, está valendo ou só B ou só C igual a zero. Tá? Isso é uma equação incompleta. E daí tu vê ali, ó, ao escrevê-las dessa maneira, é possível identificar os coeficientes. Tu tem aqui A, B, C, os coeficientes A, B e C da equação. Ó, só um pouquinho. Eu vou botar aqui ao lado. Oito menos 7x ao quadrado mais 3 igual a 3. Certo? Passa o 3 para cá, né? Ou seja, 3 somando aqui, 3 subtraindo desse lado. Tu fica com 8 menos 7x ao quadrado menos 3. Coloca esse termo aqui, ó, 8 com menos 3 são semelhantes. 8 menos 3. Eu resumo ele aqui. E daí eu faço pela ordem. Menos 7x quadrado, por ordem do maior a menor de potência de x, né? O coeficiente de x, o coeficiente sem x não tem, quer dizer, o coeficiente de x ao quadrado está aqui, o termo x ao quadrado está aqui, o termo de x não tem, o termo sem x está aqui, igual a zero. E daí eu obtenho coeficiente A, que é o coeficiente de x2, coeficiente B é o coeficiente de x, coeficiente C é o coeficiente sem x. Tá, professor, mas olha só o que tu fez. Tu pegou e passou o 3 para cá.
né, para ficar igual a zero. Significa, se eu tenho ax, eu posso, isso aqui é formato geral, ax² mais bx mais c igual a zero. Né? Uma equação, tudo que está desse lado tem que ser igual àquele lado também. Significa que eu posso escrever essa equação dessa forma aqui também, né? 0 igual a ax² mais bx mais c. Certo? Também é uma equação do segundo grau. Só a igualdade aqui, ó, não importa. Não importa a ordem que tu escreva aqui, né? Posso escrever o zero desse lado. Eu posso ler isso aqui e escrever assim, ó, zero, porque é uma igualdade. Isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Posso escrever assim. Posso? Tá aí, então significa que se eu posso colocar isso aqui no formato geral desta forma aqui? Sim, pode. Certo? Então, eu tenho, desse lado eu não vou ficar com nada, vou ficar com zero. Tá? Do lado direito eu tenho 3. Tá? Menos 7x² desse lado para o outro lado, mais 7x². 8 somando desse lado, menos 8. Quem é o coeficiente de x²? Olha a pergunta aqui, ó. Quem é o coeficiente de x² aqui? Responde. Escreve, hein? Muito bem, Érico. Ó, coeficiente de x² é 7. Nem coloquei na ordem, tá? Quem é o coeficiente de x aqui? Não tem ainda, né? Eu vou somar. Espera um pouquinho. Eu esqueci. Tem um termo semelhante aqui, ó. Esse com esse aqui. 0 igual a 3 menos 8 menos 5 mais 7x², tá? Vou pegar um espaço em branco. Tá? E daí eu pergunto, tá na forma geral? Tá, só não tá na ordem A, B e C, né? Ou A, B e C aqui. Tá? Mas quem é o coeficiente de x²? Isso, C não estava formado, né, Érico? Tá. Muito bem. Acabei de fazer, então. Quem é o coeficiente de x²? Daí vocês me responderam. O Érico respondeu ali, 7. Quem é o coeficiente de x? Zero. Muito bem. Quem é o coeficiente sem x? Muito bem, Osana. Ó, menos 5. Ótimo. Excelente, tá? Se eu quisesse, eu poderia colocar na ordem, então, do polinômio à direita, né? 7x² menos 5 aqui. Pode ver ali, ó, que inverteu o sinal de todos os coeficientes. Se a gente coloca do outro lado. E pode, professor? Pode. A equação com esses coeficientes 7, 0 e menos 5 é a mesma equação com os coeficientes menos 7, 0 e mais 5. Tá? Vale também. É isso aí. As gurias estão concentradas. Foi mais rápido. A Osana ficou, é que vocês não entenderam, ela ficou só esperando, ele vai perguntar o B, o C, ele vai perguntar o B, o C, ela já escreveu ali, ficou só esperando, assim, quando eu perguntei, ela pá! Vai dizer, Osana, foi assim, né? Eu sei, tô ligado. Ai. Quando uma equação do segundo grau na forma reduzida tem todos os coeficientes diferentes de zero, ela é denominada completa. Muito bem, foi o que eu falei. Tá? O A nunca pode ser zero. Se o B e o C não são nulos, é a equação completa. Faz sentido, né? Agora, ou se B
B ou C, um dos dois for, se pelo menos B ou C for zero, tá? Daí é o que a gente chama de incompleta. Quando foi responder não deu tempo. Muito bem, ó. Vamos ver um exemplo de equação completa. Vamos ver um exemplo de equação completa então. Ó, tá pequenininho, vamos deixar no maior. Tá? 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Um trinômio aqui, certo? E não é um trinômio quadrado perfeito. Geralmente não é um trinômio quadrado perfeito, mas é um trinômio. Não sei se é um trinômio quadrado perfeito. Eu não sei, na verdade. Não sei, só fazendo ali para ver. Mas acho que não vai dar. O coeficiente aqui é 3, não é um quadrado. Tá, mas tudo bem. Continuando. Coeficiente A é 3. Coeficiente B é 4. Coeficiente C é 1. Olha aqui, ó. Nenhum dos dois dá zero. A gente nem pergunta se o A é zero, porque se o A é zero, não tem a equação do segundo grau. Mas se pelo menos um dos dois não for zero, daí tem uma equação completa. Se todos os coeficientes são não nulos, a gente observa o B e o C. Ó, nenhum é igual a zero. Para ti é trinômio quadrado perfeito, Érico? Essa conta? Para tu verificar se é um trinômio quadrado perfeito, tu tem que me dizer quem é o binômio que elevado ao quadrado dá esse trinômio aqui. Senão não adianta tu chegar e me dizer, ah, dá um trinômio quadrado perfeito. Daí tem que dizer quem é o binômio que elevado ao quadrado vai dar esse trinômio aqui. Tu sabe quem é o primeiro termo e o segundo termo? Quem são, então, é o primeiro e o segundo? Daí a gente já faz aqui. O A. Não esse A aqui, né? O do binômio. Não é desse. Para tu saber se isso aqui é um trinômio quadrado. Um trinômio quadrado perfeito, ele tem que ser expresso como quadrado de um binômio. Daí tu tem que dizer quem são os termos aqui, ó. Vou te dar um exemplo, ó. O binômio x mais 1, que é bem simples, ele produz um trinômio quadrado perfeito. Claro, eu estou pegando o binômio e elevando ao quadrado e vou te mostrar quem é o trinômio quadrado perfeito, ó, que é x ao quadrado mais 2x, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito porque ele pode ser expresso como quadrado de um binômio. Se tu conseguir expressar isso aqui, ó, como quadrado de um binômio, né, daí ele é um trinômio quadrado perfeito, senão não é. Ó, para ser TQP, o monômio tem que ser o quadrado do primeiro termo, né? Exatamente. Tem mais coisas, mas só lembro de x. Tá, mas eu tô vendo que tu lembra, Rosana. É isso aí. É isso aqui que a gente conversou aqui, com certeza. É isso aí. Só lembro disso. A gente vai ter que extrair a raiz desse aqui, extrair a raiz, completar quadrados ali, fazer um monte de coisa. A gente fez isso no ano passado, né? E alguns eram TQP, outros não eram TQP. Muito bem. Ó, então esse aqui não parece ser um TQP, eu acho que não é mesmo. Mas só calculando. Eu vou ensinar, usar a resolução de uma equação do segundo grau, eu vou ensinar
a verificar quando é que é TQP e quando é que não é TQP. A gente vai fatorar isso. Não sei, o livro eu acho que vai pedir para fatorar. Se não pedir, eu peço. Aqui, ó. Muito bem. Outro completo, ó. Coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 5, coeficiente C vale 2,5. Uma equação completa, né? Porque o trinômio não tem nenhum coeficiente igual a zero. Olha só. Outro, ó. Coeficiente A vale 1, coeficiente B menos 6, coeficiente C raiz de 5. Então, é uma equação completa do segundo grau. Tá? Vamos ver uma incompleta. Caso contrário, ele diz ali, ó. Quando pelo menos B ou C igual a zero. Eu acredito, claro, quando a gente usa esse conectivo ou aqui, ó, não exclui o fato dos dois ao mesmo tempo ser zero, quando a gente usa esse conectivo ou aqui. Mas se eu usasse ou B, ou C igual a zero, se a gente usa a frase assim, ó, ou B ou C igual a zero, tu exclui o fato dos dois poderem ser zero ao mesmo tempo, tá? Então, no português a gente usa ou. Esse ou é o que a gente chama de ou exclusivo, porque ou B é igual a zero ou C, os dois não podem ser ao mesmo tempo. A frase ou. Mas quando tu usa apenas ou, esse aqui não é exclusivo. Tu pode ter, são três possibilidades: B igual a zero, C não; C igual a zero, B não; e a terceira possibilidade, B igual a zero e também C igual a zero. Tá? Quando tu usa esse ou, que não é exclusivo. O ou é exclusivo. Tá bem? Ou exclusivo. Ou não é exclusivo. Muito bem. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Olha só, coeficiente de x ao quadrado, 1. Coeficiente de x, 0. Pronto, ó. Isso aqui já identificou para nós que é uma equação incompleta. Tá? C igual a 16. Equação incompleta. Equações incompletas têm formas de invertibilidades mais tranquilas para se resolver. Ó, menos x quadrado mais 1,2x igual a 0. Tá? O A menos 1, o B 1,2 e o C igual a 0. Equação incompleta, porque o C deu 0.